milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Olá, meus queridos irmãos. Como acabamos de ouvir, eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem um Salvador. É uma nobre tarefa que temos do Senhor, dar continuidade a esse processo de semear a palavra de salvação, a palavra de redenção que o Senhor iniciou quando esteve aqui entre nós. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, a entendermos esta lição tão preciosa. Uma semente e 4 tipos de solo. Vamos aprender juntos sobre esse tema que é muito sugestivo para compreendermos o outro lado de quem ouve o recado do Senhor, como eles reagem, como eles se comportam quando a palavra lhes é anunciada. Que o Senhor nos ajude. Minha oração nesta manhã é que o Senhor nos capacite, tanto a mim quanto a vocês, para juntos memorizarmos, entendermos, não apenas no sentido de memorizar, que eu quis dizer, no sentido de decorar, mas no sentido de entender e viver esta grande necessidade que é de divulgar a boa palavra. Que o Senhor nos abençoe. Leiamos juntos o textuário da nossa lição. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Portanto, esse é o nosso textuário da lição, que também vai ser o primeiro versículo que eu separei para a nossa meditação durante a semana. O nosso texto de leitura durante a semana foi na segunda-feira, 1 Pedro, capítulo 1, de 1 a 25. Eu separei exatamente esse versículo que é o textuário da nossa lição. E eu quero repeti-lo novamente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, meus amados irmãos, esse textuário, ele já nos define muito bem o tema da nossa lição, quando fala ali daquela uma semente e 4 tipos de solo. A semente boa, a semente saudável é uma só, é a palavra de Deus. Por isso que Pedro fala dessa questão de semente não corruptível, ou seja, semente não estragada, né? Essa é a semente que nós temos recebido do Senhor e fomos regenerados, quer dizer, fomos feitos novamente, nascemos de novo. Isso é uma informação muito importante. As pessoas, ao se converterem ao Senhor Jesus Cristo, têm
que passar necessariamente por essa transformação. Porque se não passar por isso, se não houver um novo nascimento, se não houver uma formação nova, quer dizer, se não for regenerado, eu penso que não houve a conversão genuína. E aí é um outro perigo, né? Portanto, na segunda-feira nós temos esse versículo que eu achei muito importante. Na terça-feira eu separei Jeremias capítulo 2, versículo 21. Também nesse texto de Jeremias nós temos aqui o Senhor falando de Israel. Aqui nós saímos do pensamento igreja e vamos para os nossos antepassados israelitas, enquanto povo de Deus, enquanto religião, enquanto judeus, judaísmo. E ali Israel, segundo o profeta Jeremias, ele tinha desviado tanto dos caminhos do Senhor que eles estavam adorando Baal. Baal é um deus da mitologia daqueles povos que viviam ao redor. E por isso que no versículo 21, o Senhor Deus diz: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Essa é a queixa de Deus. Deus plantou em Israel uma semente pura, uma semente que foi, por causa do pecado praticado ao longo dos anos e anos, a ponto de adorarem outros deuses. E não foi só nessa ocasião aqui de Jeremias, não. Nós temos essas informações lá desde o passado. Uma bem clássica que lembramos assim de pronto é quando o povo no deserto pediu a Arão para construir um bezerro de ouro para adorarem aquele objeto como um deus. Então, Deus lançou a semente pura, mas essa semente, ela foi degenerada, ela foi estragada. E, se vocês perguntam, por que foi estragada? Por causa da desobediência. Esta é uma lição para nós. Muitas vezes nos queixamos de certas situações que vivemos, mas se formos fazer uma análise lá no fundo do nosso coração, talvez vamos descobrir que, assim como Israel, muitas vezes nós temos falhado e Deus não tolera essa situação. Portanto, Deus está dizendo que plantou uma semente pura e, no entanto, essa semente se tornou para ele uma planta degenerada. Na quarta-feira, João 15, versículo 8. Aqui nesse texto de João 15, o Senhor Jesus vai nos ensinando sobre essa questão de plantar, de produzir frutos. E é interessante observarmos que nesse capítulo 15 ele trata de uma figura da igreja como sendo ramos ligados a uma videira, e ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo, como ele diz aos discípulos. E por que nós estamos ligados a essa videira verdadeira? Como ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, né? Ele diz que nós somos úteis quando nós produzimos frutos, como está no versículo 8. Leiam depois. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, olha só, Jesus, ele declara que ele é a videira verdadeira e vai explicando que os ramos que estão nele ligados estão aptos a produzir bons frutos. Mas ele também mostra que há ramos que acabam não produzindo frutos.
E o que ele quer é que nós sejamos ramos frutíferos para glorificar o nosso Deus. Portanto, é uma lição também muito importante. Na quinta-feira, separei Lucas 13, versículo 7. Aqui nessa passagem, Lucas 13, versículos 7, nós lemos: pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Esta é uma parábola também de uma mensagem muito especial. Se vocês observarem aí no Evangelho de Lucas, vocês vão ver que o Senhor Jesus está proferindo esta parábola da figueira estéril, se referindo a Israel. A figueira aqui é uma figura de Israel. Lembram que João diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram? Pois é, isso mesmo. Jesus já estava ali há 3 anos entre eles e não havia nenhum avanço espiritual entre eles em relação à sua pessoa. Muito pelo contrário, o que a grande maioria estava planejando era a sua morte. Portanto, Jesus aqui nos dá essa lição usando a figueira como esse modelo de uma esterilidade, uma árvore que não produz fruto. Isso realmente existe na natureza, árvores que são infrutíferas, e Jesus aqui então deixou essa belíssima lição para que possamos aprender que o Senhor quer que sejamos árvores que produzam frutos, não como Israel estava vivendo ali nos seus dias. Na sexta-feira, eu separei Mateus capítulo 7, versículo 17. Mateus capítulo 7, versículo 17. Eu vou ler para vocês, eu estou procurando rapidamente aqui para deixar com vocês esse versículo que nos mostra o nosso Senhor Jesus aqui. Só um minutinho, estou achando aqui, Mateus 7,17. Atrapalhei um pouquinho, mas eu estou chegando lá. Assim. Aqui o nosso Senhor, ele fala dos falsos profetas. Nesse texto do Sermão do Monte, ele vai abordando sobre a questão daqueles que se apresentam como pastores, se apresentam como líderes, mas na verdade são falsos, são, como ele diz aqui, são pessoas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E o Senhor fala que nós devemos observar essas pessoas pelos frutos. E por isso ele diz no versículo 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Então, nesse texto, nós podemos entender que através do resultado, do trabalho, da vida, do comportamento, do testemunho, podemos chegar a uma avaliação de que estamos ou não diante de alguém que está realmente empenhado em fazer o serviço do Senhor com lisura, ou, como ele diz, está disfarçado em ovelhas. E terminando essas lições, a lição de sábado, eu separei Gálatas capítulo 6, versículo 8. Nesse texto de Gálatas capítulo 6, versículo 8, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz aos crentes da Galácia que o que o homem semear,
isso também ceifará. Isso vale em vários aspectos da nossa vida, tanto no aspecto espiritual como no aspecto material. Obviamente, uma pessoa que durante a sua vida vive uma vida desregrada, sem cuidados com a sua saúde, ele está semeando a enfermidade. Não quer dizer que todo enfermo é consequência disso, mas a grande maioria das enfermidades, elas vêm por uma vida desregrada, como já falei. E espiritualmente também é da mesma forma. Também é exatamente assim. Por isso que Paulo diz, porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, e aqui o Espírito é o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, né? Do Espírito colherá a vida eterna. Então, a semente sempre será para nós a palavra do Senhor. A semente boa, melhor dizendo, sempre será para nós a palavra do Senhor. E nós devemos zelar por esta boa semente, porque é essa boa semente que vai produzir bons frutos, que vai produzir novas plantações, que daí para diante essas novas plantações vão produzir novos frutos. E assim a palavra do Senhor vai se perpetuando enquanto o Senhor não vier buscar a igreja. Nós já estamos com 2000 anos aproximadamente que aconteceram essas palavras do Senhor, e tem sempre sido assim. Passa geração, vem geração, e o Senhor vai levantando no meio desse povo aqueles que realmente o amam e procuram divulgar essa boa palavra. Que o Senhor, portanto, nos abençoe com essas leituras durante a semana. Mantenham sua Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 13, porque nós vamos basear nosso estudo daqui para frente mais nesse texto, ok? Só para facilitar o aprendizado e mostrar que sempre que expomos a palavra, gostamos muito de mostrar as referências, a capitulação. Com certeza, isso vai dar a todos vocês que estudam na escola dominical ou em outro momento, a ideia e a convicção de que nós estamos aqui única e exclusivamente buscando do Senhor a fonte de inspiração para a nossa vida. Eu separei 4 itens para estudarmos esse tema de hoje. Uma semente e 4 tipos de solo. Nós vamos, no primeiro item, responder esta pergunta: por que Jesus ensinava por parábolas? No segundo, vamos responder a pergunta: quem é o semeador? Na terceira, que tipo de semente é usada pelo semeador? E, por último, o quarto item: quais os tipos de solo que recebem as sementes? Então, o Senhor nos abençoe. Por que Jesus ensinava por parábolas? Pode ser que alguém esteja fazendo esta pergunta. Primeiro, vamos entender rapidamente o que quer dizer parábola. E, segundo uma das definições, parábola é a comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Essa é uma definição, entre outras, do dicionário, mas é isso que nós temos entendido quando lemos estas passagens nas Escrituras, né? É uma história curta, de fato, os elementos
são eventos e fatos da vida cotidiana. Nosso Senhor sempre buscava algo bem fácil de ser entendido pelas pessoas que estavam ao seu redor. É uma linguagem, portanto, uma linguagem clara. E ele ensinava, então, por parábola, porque essa linguagem figurada, usando essas figuras, ele conseguia, com isso, ocultar o sentido daquela mensagem tão especial às pessoas que eram indiferentes à sua palavra. Mas, por outro lado, ele usava estas mesmas parábolas para ilustrar para os mais interessados, para os sinceros, no caso aí para os discípulos. Então, esta maneira de Jesus desenvolver o seu ministério foi muito interessante. E nós agradecemos a ele por nos ter ensinado com esse recurso. Na lição de hoje, então, nós temos ele nos ensinando sobre a parábola do semeador. Nesse capítulo 13 de Mateus, nós temos aí no capítulo 7 parábolas registradas, sendo que 4 foram ditas diretamente à multidão ali na praia, e outras 3 foram ditas em particular aos seus discípulos, já em casa. Todas essas parábolas apresentam aspectos do reino dos céus, do reino de Deus. 4 têm aspecto exterior e as outras têm um aspecto mais íntimo. E alguma dessas definições eu aprendi com o nosso irmão Maquiner, através do seu livro de estudo, a Bíblia Explicada. Portanto, fica aí bem claro para nós porque Jesus ensinava por parábolas. Dentro da parábola do semeador, uma outra pergunta que surge é esta aqui: quem é o semeador? Esta pergunta eu coloquei porque eu acho importante deixar bem claro que o semeador é o nosso amado Jesus. Naquele momento, ele estava lançando sementes aos vários tipos de solo. Ele estava espalhando as boas novas, como nós vamos ver daqui a pouquinho, sem escolher aonde as sementes poderiam ou não cair. Ele as lançou. Mas nós vamos, volto a dizer, a ver daqui a pouco, que algumas caíram em terra boa, outras em terra, já vou até adiantando, em terra espinhosa, em terra pedregosa ou em terra compactada, à beira do caminho. Então, o semeador foi o nosso amado Jesus no texto da nossa lição de hoje. Porém, quando ele vai assunto aos céus, quando ele volta para a casa do Pai, ele passa essa missão para nós. Porque ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, se nós recebemos dele esta incumbência de pregar o evangelho, temos que fazê-lo da maneira como ele também fez. Ou seja, semear em abundância a palavra de salvação. Porque a semente, esta palavra do Senhor, que inicialmente era a palavra do reino, hoje é o evangelho da graça de Deus, ela precisa ser divulgada aos 4 cantos da terra, como se costuma dizer, Esta palavra ela não pode ficar restrita apenas a um grupo seleto de pessoas, ela tem que ser divulgada, porque no dia do juízo ninguém vai poder
argumentar que nunca ouviu falar dessa mensagem da graça de Deus. Portanto, o semeador no texto é o nosso amado Jesus, e hoje nós somos também chamados a ser esse semeador. Terceiro item: que tipo de semente é usada pelo semeador? Que tipo de semente? De uma certa forma, eu já estou respondendo esta pergunta desde o início, né? Esta semente é a palavra de Deus, é a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Tá? Agora, existe a possibilidade de, paralelo a essa semente usada pelo semeador, existe outras sementes. Portanto, não é a semente que o Senhor usou. A que ele usou é a semente perfeita. É a semente que produz bons frutos, produz boas árvores. Por conseguinte, irá produzir bons frutos. Então, respondendo a essa pergunta, a semente é a palavra de Deus. O quarto item da nossa lição agora nos faz pensar quais os tipos de solos que receberam as sementes, né? Conforme nós temos o título da lição, uma semente e 4 tipos de solo. Essa pergunta ela tem realmente uma importância muito especial para nós. Agora vamos pensar em nós que estamos fazendo esse trabalho de semeador. É importante sabermos que as pessoas que forem alcançadas por esta semeadura são diferentes. As pessoas serão diferentes umas das outras. Na parábola, o Senhor cita 4 tipos de pessoas que receberam a palavra, que é comparada ao solo. Não é 4 tipos de terrenos. O terreno é um só. O solo é que difere. Então vamos ver o primeiro. O primeiro tipo de solo que o nosso Senhor lança aqui na parábola é, como está no versículo 19, aqueles que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Leia aí no versículo 19 do texto que você está com a sua Bíblia aberta. Por que não compreendem? O maligno, esse inimigo das nossas almas, ele arrebata o que foi semeado no coração daquele ouvinte. E como diz o Senhor Jesus, este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, à beira do caminho, a gente pode imaginar que é aquele terreno compactado pelas pisadas das pessoas, os carros transitando, né, por aquele caminho, os animais. Então, aquele terreno ele vai ficando compactado e vai impedindo que a semente entre no solo para poder germinar. E quando ela é lançada e cai ali, a que está no solo endurecido fica à disposição dos pássaros que chegam ali e se alimentam daquela semente. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Isso. Há pessoas que têm o coração tão assim endurecido, a gente costuma usar essa expressão, né? Tem a mente tão cauterizada para as mensagens de Deus. A gente não consegue nem entender por que são
tão arredios à palavra do Senhor. Mas são pessoas que declaram abertamente: eu não creio em Deus. Eu não creio em Jesus Cristo. O que vai fazer? Nós temos que ter paciência. São pessoas que a gente tem que respeitar a opinião delas. Mas o Senhor já nos disse que a palavra nem chega a germinar. Ouvem, não compreendem, porque o maligno logo arrebata aquilo que foi lançado ao seu coração. Tá bom? Esse é o primeiro tipo de solo. O segundo é aquele solo rochoso, como diz o Senhor Jesus no versículo 20. O solo rochoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe a palavra com alegria. Mas, vocês devem lembrar na escola, classes aí presencial, quando a gente fala esse mas, né? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha que figura o nosso Senhor trouxe para mostrar um tipo de ouvinte que ouve a palavra e logo se declara como um convertido, logo já quer fazer a obra missionária, logo já quer sair cantando e pregando e visitando as igrejas, dando os testemunhos, promovendo multidões. Infelizmente, isto acontece com muita frequência. Muita frequência. Basta você pesquisar na internet, escreve lá, ex-crentes. Você vai ver que são pessoas que muitas vezes foram até convidadas para ir na sua igreja, na Madureira, acho que não sei se alguém já foi dar o testemunho. A pessoa chega com aquela euforia toda, mas daí a um pouco você fica sabendo que aquela pessoa já não está mais com aquele fervor que estava no início. Eu não vou citar o nome da pessoa, da artista, mas vocês sabem, os mais novos sabem. Há uma jovem senhora na mídia que há um tempo atrás ela passou por uma grande dificuldade e teve, acho que, à beira da morte, se não me engano, e declarou-se convertida e passou a ser até chamada de pastora e tal. Agora, vocês olhem essa pessoa na mídia e vejam como ela reagiu, como ela vive, como ela está se apresentando. Olha, meus queridos irmãos, assim é a pessoa, o solo, né? Considerado solo rochoso. Tem um pouco de terra, recebe a semente. Se for um tempo como esse que nós estamos vivendo nesses dias, um tempo úmido, chuvoso, logo, é claro, a semente germina, cresce, porém vem essa situação. Então, esse é o segundo tipo de solo. O Senhor nos passa essa informação para nós não ficarmos assim escandalizados quando nós observarmos alguém que começa a frequentar a casa de oração, aí em Madureira, e vai com aquele fervor todo, quer dar testemunho, quer pregar, quer orar, e daí a pouco é como uma bola de gás, murcha. Infelizmente, isso é uma realidade. O terceiro solo, vocês vejam aí na Bíblia de vocês, tá? É o versículo 22. Entre espinheiros. É a semente que é lançada entre os espinhos. É aquele que ouve a palavra, porém, tá igual no versículo anterior, o mas, né? Porém, mas, toda vez que a gente lê mas, porém, pode saber que vem alguma coisa bem diferente. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa figura que o nosso amado Senhor usa entre espinheiros, para quem lida com lavoura, entende com muita facilidade. No campo,
onde se costuma fazer as plantações, se o lavrador não cuidar da terra, vai crescendo certas árvores com espinhos muito afiados e que fica até difícil de entrar depois de uma certa altura no meio daqueles espinhos. Eu conheço uma dessas árvores, eu nunca as vi muito grande, mas eu sei que elas são super doloridas, os espetos que ela nos produz, essa árvore é chamada maricá. A planta que cresce ali no meio daqueles arvoredos de maricá, porque na verdade ela não dá uma árvore só, elas se espalham com muita facilidade no local onde elas estão plantadas e vai formando aquela torceira imensa. Então aquela semente que cai ali entre aquelas árvores, não tem como o agricultor chegar lá e cuidar dela. E aquela plantinha vai crescer naturalmente, porém não vai se tornar uma árvore frutífera, porque vai ficar abafada, sem ventilação, vai ficar sem iluminação. Isso tudo é muito importante numa árvore. Ela precisa de ter iluminação, ventilação, precisa ter umidade, e isso não acontece no meio dos espinhos. E é exatamente o que o Senhor está dizendo das pessoas cujos cuidados do mundo e as fascinações da riqueza vêm impedi-lo de crescer na graça e no conhecimento da palavra. Percebem? Então, esse tipo de solo também é comum em nossos dias. Quantos que ainda são plantas, mas estão vivendo no meio dos espinheiros? É possível arrancar os espinhos? É possível extirpar? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E, por último, o solo que nós temos por último é que o Senhor chama no versículo 20 de boa terra. A boa terra, para o agricultor que conhece terra, sabe, né? É aquela terra em que você trabalhou a terra, arou, adubou, corrigiu a acidez do solo, ou fez outros estudos. Isso não precisa nem ser um agrônomo. É claro, se tiver um agrônomo, é até melhor, mas não precisa. Qualquer agricultor experiente, ele sabe muitas vezes quando a terra está precisando de um cuidado maior ou menor. Então, a boa terra é aquela que tem todas as condições para receber uma semente e produzir dali uma boa germinação. Então, esse é aquele que ouve a palavra e compreende, como diz o Senhor Jesus. E ao compreender a palavra e desenvolver, crescer, ao produzir frutos, ele passa a produzir uma quantidade muito boa. Produz 100, 60 e 30 por 1. Isso é uma comparação que Jesus também nos diz assim, nem todos vão produzir 100, nem todos vão produzir 60, nem todos vão produzir 30, mas todos têm que produzir alguma coisa. Então, a boa terra é aquele coração que está preparado. E quem nos prepara? O semeador também tem esse cuidado conosco. Ele não prepara somente nós, mas todos que queiram ser preparados. Ele preparou para nós quando ele se deu por nós ali na cruz do Calvário. Portanto, meus amados irmãos, essa é a lição que nós temos para hoje. Uma semente e 4 tipos de solo. Na conclusão, eu quero passar para vocês essa pergunta. Como nos avaliamos em relação ao tipo de solo? Lembram? Nós vimos 4 tipos de solo. Fazendo assim uma reflexão tranquila, como estou diante do Senhor? Se eu tiver que responder ao nosso Senhor agora, imediatamente, como eu me sinto? Eu me sinto como aquele terreno
à beira do caminho? Eu me sinto como aquele terreno em solo rochoso, ou aquele solo rochoso, melhor dizendo, esquece a palavra terreno. Eu me sinto como o solo rochoso, eu me sinto como o solo cheio de espinheiros, ou eu me sinto como a terra boa? Esta reflexão ela é muito importante, meus irmãos, para que nós nos situemos dentro de uma realidade na nossa vida. Nós não devemos nos conformar com outro tipo de solo que não seja o solo terra boa. E eu creio que é possível mudar os tipos de solo. Aqui eu vou dando o meu pensamento. Eu creio que é possível, sim, nós alterarmos o tipo de solo. Porque, no caso do caminho, podemos estudar uma maneira de fazer com que a terra em volta do caminho seja aproveitada, por exemplo. Quantas vezes nós viajamos por estradas que são plantadas árvores nas margens? Está ali, a margem. No caso da pedra, do pedregulho, é só aproximar terra. A terra tem fartura, temos fartura de terra. A própria natureza, ela vai acumulando partículas sobre o solo. Eu estive pesquisando esse assunto, parece que durante algumas centenas de anos, o ambiente de terra ele vai crescendo devido à movimentação da poeira. Então é possível termos um terreno pedregoso cultivável. O pessoal que conhece vinho sabe que tem certos terrenos que produzem boas vinhas e elas são plantadas entre pedras, porque o agricultor vai lá e conhece o local onde entre uma pedra e outra tem um solo propício. Enfim, o que é entre espinhos também é possível. É possível clamar ao Senhor para que Ele retire de nós essas ervas daninhas que estão nos impedindo de produzir frutos, que são os cuidados do mundo. Tirar de nós essa ansiedade pelas coisas do mundo, tirar de nós essa fascinação pelas riquezas, essas riquezas tão transitórias. Enfim, é possível. Então sejamos como a boa terra, alguém que ouve a palavra, compreende a palavra e frutifica. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. É isso que eu oro ao Senhor, para que eu possa ser e você também possa ser. No Salmo 126, versículo 6, o salmista nos dá aqui um alento para o semeador. Lembra que eu falei que o semeador, no início, nosso Senhor fazia esse trabalho, divulgando a semente. Hoje nós somos participantes dele nessa semeadura. Então, como missionários, todos nós temos essa incumbência. Não pensa que missionários são apenas aqueles nomes que nós costumamos ler nas últimas terças-feiras do mês. Não. Somos todos chamados a fazer missões. Somos todos chamados a divulgar esta mensagem. E o conforto que vem deste salmo é: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus queridos irmãos, essa é uma tarefa árdua, é uma tarefa muitas vezes sofrida, mas vale a pena. Vale a pena. Se hoje nós estamos aqui juntos estudando a palavra do Senhor, é porque lá no passado, irmãos andaram e choravam para que nós aprendêssemos a seguir o Senhor Jesus. E agora nós temos que fazer o mesmo para essa nova geração que está tomando conta do ambiente, vamos assim dizer. Porque logo, logo o Senhor vai nos levar, mas eles precisam continuar
precisam dar continuidade a esse processo de semear a boa semente. Se o Senhor nos permitir, na próxima semana, dia 14 de março, vamos estudar a lição número 11, que tem como título A Comparação dos Opostos Diferentes. A todos vocês eu desejo uma semana muito abençoada. Mais uma vez, vale a pena a recomendação. Estamos ainda vivendo graves restrições. Infelizmente, essa pandemia não deu tréguas. Os gráficos mostram que nos últimos meses houve um aumento considerável e nós precisamos estar em oração, uns pelos outros, nos confortando para não desanimarmos, mas confiarmos no Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima.